Oi, oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre empreender, né? Em relação ao empreendedor, a gente tá vendo tanta coisa aí em relação ao pessoal reclamando dessas coisas todas, porque o governo está dando privilégios ao empreendedor, aquela coisa e tal. Então eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu não sou coach, mas eu fui empreendedora a minha vida toda. Estou hoje com fone de ouvido, porque eu quero que o áudio fique mais pertinho, porque eu não gosto de estar editando vídeo. Eu não faço script, nada. Eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer, porque é um assunto até importante. Eu não vou nem cortar e fazer abertura de vídeo nem nada, justamente porque provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais longo e eu não quero nem que a abertura interfira nesse vídeo. Mas como eu sempre empreendi na minha vida, o pouco que eu tenho de experiência eu quero passar para vocês. Não que eu seja uma pessoa, um expert, mas eu acredito que eu não vou poder dizer para vocês tudo que envolve o empreendedorismo, né? Mas eu posso falar algumas coisas onde talvez ajude você que pensa em empreender, né? Para você entender um pouquinho sobre isso aí e ver os dois lados, né? É, Meu pai foi uma pessoa que ele sempre, pelo menos quando a gente veio aqui para Limoeiro, que eu estava aqui com quase 5 anos, né? Ele montou uma padaria onde se tornou a melhor padaria da região. Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes aqui, quando o comércio queria saber como é que estava o dia, se estava bom, se estava ruim, alguns comerciantes mandavam, passa na padaria São Pedro para dar uma olhada. Se lá tivesse bom, era sinal de que aquele dia ia ser bom para o comércio. Então, dá para vocês terem uma ideia. Meu pai sempre foi aquele homem que estava sempre à frente das coisas, sempre buscando algo para estar na frente, chegar antes dos outros em questão de evolução no seu comércio. E isso já é uma coisa muito importante para a pessoa empreender. É, eu comecei meu pai, com 12 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai na padaria, né? Meus irmãos também sempre foram, a gente sempre foi chamado para trabalhar, que eu não acho isso nada demais. Eu prefiro que uma adolescente comece a trabalhar do que tá consumindo droga, vendendo droga, né? Então, nós começamos desde cedo. E teve um período onde eu fazia administração de empresas, não era o curso que eu queria veterinária, mas a nota que eu tirei eu não conseguia entrar em veterinária, nem medicina, nem nutrição, no resto eu entrava. E naquela época a gente tinha 3 opções, eu coloquei as 3 opções de veterinária. Podia ter colocado zootecnia e hoje ser uma veterinária como eu queria, mas não fiz. Acredito até que isso tenha sido uma falha da própria escola, eu acho que ela deveria orientar os alunos, mas tudo bem. Aí daí eu fiz aqui em Limoeiro para administração. Passei e no sexto período, antes do sexto período, eu comecei a fazer um estágio na Caixa Econômica, em 1986, né? Então, no meio do ano, em 1986, eu comecei a fazer esse estágio, né? Onde ele iria ser renovado em 1987, em julho de 87. Mas aí foi quando saiu a lei que não poderia mais renovar estágio, né? Então, eu comecei particularmente a empreender a partir dali. O que é que eu fiz? Eu aproveitei aquele ano em que eu trabalhei na Caixa Econômica, consegui juntar algumas coisas, em questão financeira, consegui juntar um pouco e ir embora para o Rio, para São Paulo, e trazia mercadorias para vender. Vinha com muita roupa. Depois, aos poucos, então, aquele lugar onde eu fui, que eu visitei, que eu gostei, daqui mesmo já ligava, eles mandavam para mim o que era que tinha, eu escolhia, eles enviavam. Então, eu saía para casa das clientes com 8 malas enormes, não é tamanho G que existe hoje em dia, não, era maior. E eu ia para a casa das clientes e levava as 8 malas no carro. Muitas e muitas vezes acontecia de abrir todas as malas e ninguém queria, né? Então, isso já é um pouquinho para eu mostrar a você o que é empreender, né?
A gente precisa ter muita garra, ter muita força de vontade para poder continuar. Bom, depois disso aconteceu o quê? Tinha uma pessoa que precisava e queria entrar comigo, digamos assim, como sócio, eu coloquei, e daí o negócio foi por água abaixo, porque a pessoa não tinha disposição para sair para vender, e quando vendia não tinha disposição para cobrar. Então foi por água abaixo, certo? Então uma coisa que eu digo antes de tudo é: tenha muito cuidado com sociedade, seja ela lá qual for. O bom, talvez, de uma sociedade seja quando as partes começam do zero de forma igual, porque aí vai saber se valorizar o trabalho. Mas quando a pessoa já chega e encontra tudo pronto, eu digo a você que é quase 100% não dá certo, a não ser que a outra pessoa seja uma pessoa realmente muito disposta, né? Bom, depois disso, eu sei que eu encontrei meu atual marido, nós casamos tudo, a gente morava em Recife, eu trabalhava no Banorte, que era o banco, ele também, ele era supervisor da área de computação. Nisso ele fez um concurso em Recife, 2 concursos em Recife, onde ele passou nos 2, que foi para a prefeitura de Recife e na IBM, ele passou nos 2 concursos. E nesse momento, meu pai, já cansado, estava querendo se desfazer da padaria, ele disse: se a gente não fosse, ele iria ou arrendar ou ia vender, mas ele já estava aposentado, não queria mais. Eu convencia meu marido de nós virmos, já que ele tinha chamado a gente, convenci meu marido para nós virmos, assumir, ajudar ele a levar o negócio dele, porque a gente sabia o amor que ele tinha pela burrinha dele, que ele chamava a padaria de burrinha. Por quê? Porque ele dizia uma coisa, e preste atenção nisso, que era uma coisa simples que ele dizia, mas que era muito importante. Ele disse: se você pegar uma burrinha, ela vai trabalhar para você o dia todinho, vai carregar sua carga, isso e aquilo, aquilo outro. Quando chegar no final do dia, se você pegar a sua burrinha, alimentar corretamente, dar água a ela corretamente, proporcionar a ela um bom descanso, ela no outro dia ela vai estar ali disposta a lhe ajudar novamente. Agora, se por um acaso, depois de que passar o dia, ela todinho ali trabalhando para você, quando chegar de noite, você largar ela para ela comer lixo, vai ser maltratada e tudo, a burrinha não vai aguentar, né? Então, nós sabíamos do amor que ele tinha por essa burrinha dele e viemos para cá, né? Meu marido, com a possibilidade de um emprego, ai meu Deus, como é que se diz agora? Ser um funcionário público, né? Mas ele me ouviu, mesmo a mãe dele dizendo não vão, mas ele ouviu a mim e a gente veio. Me arrependi em parte, sim, me arrependi. A gente poderia ter tido uma vida financeira lá muito melhor, né? E ter uma vida muito melhor trabalhando só de segunda a sexta. E a gente ia ter uma vida muito mais tranquila. Mas são coisas que tem que acontecer e sabe-se Deus por quê. Nós viemos, depois meu pai veio a falecer, então começou o problema de família. Bom, a gente resolveu montar o nosso negócio, certo? Nesse meio tempo tinha uma amiga minha que ela ia morar em João Pessoa. Ela tinha uma lanchonete aqui na praça da cidade, ela tinha uma lanchonete e ela resolveu que ela ia morar em João Pessoa e queria alugar ou vender. Então, nisso, nós alugamos com a proposta de comprar, né? E daí, com pouco tempo, eles decidiram que queriam realmente vender. Meu marido, como tinha uma causa com o banco, negociou e nós compramos o prédio. Só que quando nós começamos lá, nós começamos somente com o lanchonete, servindo somente a parte de lanche e almoço, né? Bom, depois nós decidimos colocar padaria, até porque o senhor que vendia todo o maquinário da padaria conhecia muito papai, conhecia também muito nós, né? A minha, meu marido, e ele disse que facilitava para a gente pelo preço de à vista. Ia fazer uma coisa de pai para filho, porque sabia a consideração que o papai tinha com a gente e ele tinha a mesma. E assim nós fizemos, montamos a nossa padaria. Bom, nisso aí,
o que é que eu venho dizer a vocês em relação a isso? Ser empreendedor não é tão simples como se pensa. O pessoal fica malhando aí, não porque tá ajudando o empreendedor, tá não sei o que, gente, tem que se colocar uma coisa na cabeça. Se não houver o empresário, não vai ter emprego. Não porque eu luto pela classe trabalhista. Tudo bem, tem que se lutar. E se você quer lutar pela trabalhista, pela causa do trabalhador, você tem que lutar para que haja mais empresários, para que realmente tenha emprego para o povo, para o trabalhador. Ou então você coloca seu próprio negócio. Porque hoje em dia, para você começar um negócio, está até muito mais fácil. E para você começar um negócio, você não pode começar um negócio lá de cima, você tem que começar de baixo. Tem que começar de baixo. Você pode fazer um Dudu, aqui em Pernambuco se chama Dudu, aqueles... eu não sei como é que chama, o pessoal no sul chama por aí, eu esqueci. Já me falaram, mas chupa-chupa, alguma coisa assim, eu não sei. Mas aqui em Pernambuco se chama Dudu. Você pode começar fazendo Dudu para vender. Você pode fazer brigadeiro, tem cada dessas coisas, você pode sair para vender. Qualquer tipo de trabalho não faz vergonha a ninguém. Não faz vergonha a ninguém. Mas eu quero chegar lá. Espera aí que eu já volto. Eu dou uma paradinha assim, para ir tomar água, ou fumar um cigarrinho, alguma coisa, mas eu volto. Bom, então o que eu quero falar para vocês é o quê? Eu vou contar a nossa história em relação ao empreendedorismo para você ver como é fácil ser um empreendedor, né? Principalmente se você trabalha com comida. Para você ter uma ideia, quando nós começamos, meu marido chegava na padaria às 3 horas da manhã e nós fechávamos às 22 horas. Tá? Tinha dias que o meu marido estava lá, a gente terminava de trabalhar, era meia-noite e pouco, meu marido dizia, eu vou para casa fazer o quê? E ele chegou a dormir várias vezes lá dentro na padaria. Quando fechava a padaria, se fazia a limpeza tudo, ele pegava, colocava 2 saquinhos de arroz na cabeça e dormia ali. Para não perder tempo ainda de ter que ir para casa para poder voltar às 3 horas da manhã. Então ele dormia lá, fazia o que tinha para fazer, a gente chegava lá, vinha ele para casa para poder tomar um banho, descansar um pouco, para depois que descansar, voltar para a padaria. O ponto onde nós colocamos a padaria era um ponto bom, entre aspas, porque ele era no centro da cidade, era na praça, mas não era onde tinha o maior movimento. Então a gente tinha que captar a gente para cá. E qual foi a ideia? Lançar naquela época, foi em 1998, lançar naquela época uma promoção de hambúrguer com um copo de refrigerante por R$1. E daí choveu. Atraiu o povo, fizemos o ponto. Que até hoje, graças a Deus, esse ponto é muito forte. Então, isso daí já é um pouquinho para você ter uma ideia para empreender, tá? Chegava final de semana, muitas vezes a gente virava à noite. Festa, a gente virava à noite. Ele chegava às 3, 4 da manhã, certo? Depois, com o tempo, começou a chegar um pouquinho mais tarde, que aí o funcionário já chegava mais cedo, ele tinha condição de chegar pelo menos 1 hora depois, né? Nós abríamos para o público às 6 horas da manhã, e quando tinha festa, que aí a festa era ali na praça, o que aconteceu? Já aconteceu várias vezes, a gente saía de lá no outro dia, às 8 horas da manhã, porque quando tem uma festa assim, geralmente no outro dia era feriado, o último dia da festa era bem até tarde, aí seria feriado. Então a gente virava à noite, acontecia da gente sair no outro dia às 8 horas da manhã, tá? Porque era feriado, aí ia fechar a padaria, então a gente passava a noite, a gente virava toda a noite. Um fato muito importante é que você trabalhando com comida, você começa todo dia do zero. É muito importante ver isso, porque se você é um empreendedor, se você pensa trabalhar com comida, em pegar, fazer a comida num dia, botar para vender, e no outro você colocar ela para vender também,
Não são todos os alimentos, principalmente os salgados, você não pode estar fazendo isso. Uma coisa é você fazer uma torta, ela está lá na vitrine refrigerada, tudo bem. Você fazer brigadeiro, docinho, essas coisas, tá ali na vitrine refrigerada, tudo bem, vai segurar. E segura por um tempo onde você também tem que fiscalizar. Outra coisa já chega a parte dos salgados, você não pode fazer uma coxinha, um pastel, uma coisa, fazer num dia para no outro dia. Se sobrou, você chegar e colocar para vender, você não pode fazer isso, porque não vai prestar. Tá? Então, comida, o chato de trabalhar com comida é isso. Todo dia você começa do zero. Pão, você não pode fazer o pão. Tem muitas padarias que eu vejo que às vezes o pão sobra do dia anterior e coloca para vender no outro dia de manhã. Aí mistura com o pão novo que saiu, mais fácil. E até hoje eu sinto, eu percebo isso em algumas padarias. Então, é outra coisa errada. O pão sobrou, separa esse pão vai secar. Para daí você fazer farinha de rosca, você fazer torrada, você poder aproveitar ele com outras coisas e não colocar para o cliente, entendeu? Outra coisa também importante, aproveitando dando uma olhadinha aqui para lembrar, fiscalizar datas, né? A data da mercadoria, você tem que fiscalizar essa data. Você tem lá um funcionário onde você coloca para fiscalizar aquelas datas. Mas você está pensando que por um acaso você pode confiar? Não. Você como empreendedor, você também tem lá que está dando uma olhadinha, porque a gente não podia confiar. Muitas vezes a pessoa chegava no caixa, a gente via que a mercadoria estava vencida. É uma obrigação de quem fazer isso? Do funcionário fiscalizar e ele não estava fazendo a sua parte. Compras. Meu marido, meu Deus, quantas vezes, toda semana, pelo menos uma vez meu marido ia para Recife numa Kombi, onde ele tirava. Além daquelas compras que era feita por pedido através do vendedor, meu marido, a Kombi da gente já não tinha os bancos traseiros, porque ele ia para Recife fazer as compras, voltava com a Kombi abarrotada de mercadoria, onde muitas vezes até o encosto dele aqui atrás tinha compra atrás porque não dava mais. Então, também tem esse detalhe. Certo? Você tem que se preocupar com a compra, e a compra envolve muita coisa. Roubo de funcionário, tá? Isso é uma coisa que você está pensando que empreender é fácil, que não existe? Existe, e existe das formas mais absurdas que você possa imaginar. A gente que trabalha com comida, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tinha funcionário que tinha capacidade de pegar frango inteiro e jogar no lixo. Porque aí, quando o lixo ia para fora, o que acontecia? A outra pessoa, já combinada, vinha dar uma olhadinha no lixo que era que tinha e levava os frangos que o funcionário colocava lá dentro. Tá? Faziam coxinha, né? Algumas coisas assim para padaria, fazia sobrando e guardava num lugar escondido. Para na hora de ir embora, colocar dentro da bolsa e levar. Cliente. Vocês não têm ideia, tá? Vocês não têm ideia. Vou contar só 2 casos. Tinha uma senhora, essa senhora tinha o quê? Em torno de uns, acho que 70 anos, entre 65 e 70 anos. O marido dela ficava na porta. O marido dela, mais novo do que ela, ficava na porta. Certo? Ela entrava. Pedia lá no balcão lá dentro, que é onde ficava a parte dos frios e do pão, essas coisas, ela pedia queijo, pedia presunto e começava a olhar por ali nas prateleiras como se fosse para escolher alguma coisa. Nisso ela colocava a mercadoria dentro da bolsa. Uma senhora na idade dessa. Até o dia que nós pegamos. Outro caso de um professor aqui na cidade que eu moro, super conhecido. E se eu pudesse pelo menos dizer a matéria que ele ensinava, você diria assim, é mentira. A seção nossa de sardinha era uma saída de sardinha enorme, onde a gente não percebia que passava pelo caixa aquela quantidade que estava saindo. E nós começamos a observar e descobrimos. Inclusive, no dia que nós confirmamos, eu vi e outro cliente viu e fez sinal para mim dizendo que ele tinha colocado no bolso. E daí eu fui ao encontro dele,
Conversei com ele. Ele deu uma desculpa esfarrapada lá. Aí eu fui no bolso dele de trás, puxei a lata. Disse, e essa lata de sardinha aqui? Ah, não, eu ia pagar, não sei o quê. Como é que você vai pagar e você bota uma... esconda a mercadoria na sua roupa? Gente, não é fácil não. É muita coisa. Vocês não têm ideia. Isso você tem que ter cuidado com o funcionário que... Agora mesmo eu vi um vídeo lá de uma funcionária do pedaço do pão caiu no chão e ela esfregou. Você tem que ter muito cuidado, porque um funcionário, quando ele está com raiva do patrão, ele cospe, ele passa a mão onde não deve para tocar na mercadoria. Ele pode fazer isso que a menina fez, de esfregar alguma coisa no chão. Vocês não têm ideia. É muito fácil abrir a boca para criticar um empreendedor. Vá ser. E isso que eu estou falando só na minha área, que é de alimentação. Vá ser um empreendedor. Vá ser um empreendedor. Aí você vai saber. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais alguma coisinha aqui. Burocracia. Ah, isso enche o saco, porque é tanta burocracia. Agora, tá, pelo menos pelo que eu estou vendo aí, Bolsonaro está fazendo tudo para melhorar isso aí, né? Tá abrindo mais espaço, melhor ainda para você que fala do empreendedor. Aproveita agora que as portas estão se abrindo, está sendo mais fácil para colocar uma empresa. Aproveita. Cansaço. Principalmente se você trabalha com comida, você começa todo dia do zero, você vai enfrentar um cansaço seu. Você vai ter que lutar contra o seu cansaço. Sabe o que eu ganhei? 3 meses e meio paralítico em cima de uma cama. Porque meu marido chegava com isso já desde a época da padaria do meu pai, quando chegava com as compras, eu carregava as compras. Meu marido chegava com a Kombi cheia, eu ia ajudar a descarregar a Kombi. Né? Além de ter tido 2 gravidezes, onde cada gravidez minha aumentei 25 quilos, então tudo aquilo ali foi juntando e me deram 4 hérnias de disco que eu não sabia que eu tinha. Sentia dor, mas eu pensava que era qualquer outra coisa. Eu pensava nunca que eu tinha algum problema assim. E simplesmente um dia meu marido estava com muita dor em casa. Meu marido chegou e disse, minha filha, o queijo acabou. E eu vou ter que ir em Recife comprar porque a mercadoria, o pedido que eu fiz vai demorar a chegar, eu não posso ficar sem queijo. Você pode vir? Eu disse, vou. Aí antes de eu sair, eu estava com tanta dor que eu estava com dificuldade enorme de andar. Eu liguei para ele e disse, meu filho, dá para você vir me pegar? Para poder me deixar aí? Que eu não estou conseguindo, acho que eu não vou conseguir chegar aí andando. E ele disse, eu vou. Ele foi, me pegou, levou para a padaria e aí ele foi embora para Recife. Nisso eu saí, quando ele saiu eu resolvi ir no banheiro. E nessa época ainda a gente não tinha reformado a padaria. O lavabo ficava fora do banheiro. Eu fui com muita dificuldade até um banheiro, poucos metros, o quê? Uns 10 metros, mais ou menos. Acredito que sim. Então, uns 10 a 15 metros, vamos dizer assim. Então eu saí do banheiro e fui lavar as mãos. Lavei as mãos, quando eu me virei para voltar para o caixa, travei ali, não andei mais. Já saí dali nos braços, né? Graças a Deus é uma pessoa, é um amigo que a gente a gente se conhece desde criança, que foi Nelson, irmão de uma amiga minha, Mercedes, que a gente estudava junto. E ele era motoqueiro lá de um mototáxi colado com a padaria. Então, graças a ele forte, me pegou nos braços, colocou dentro do carro. Nisso o funcionário já ligou para Marcos. Aí Marcos disse, diga a ela que ela venha direto para o hospital, que eu disse, vou direto também para o hospital, espera ela lá. E assim foi. Quando chegou lá no hospital, foi feito o exame de emergência e foi constatado que eu estava com 4 hérnias de disco. Então, nisso, meu marido pediu ao motorista para voltar comigo para casa, que ele iria para o médico já até para me evitar de estar andando. E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. Porque o médico só seria à tarde. E daí, nisso, quando ele conseguiu falar com o médico logo,
E nós estávamos na estrada e ele ligou e pediu para mim, diga ao motorista que não passe de 40 quilômetros, porque você está com 4 hérnias de disco. E uma delas está no ponto. Se ele cair no buraco, ela sai e você não anda mais. E direto para a cama. Então, foram 3 meses e meio, onde a minha sorte era que, encostada na minha casa, tinha uma clínica. A fisioterapeuta, ela pegava os equipamentos, trazia aqui para casa, fazia fisioterapia em mim aqui, porque eu simplesmente fiquei sem andar, pensava que eu nunca mais ia andar. Né? Então, depois, quando eu comecei a andar, depois desses 3 meses e meio, foi que eu comecei a ir fazer a fisioterapia. Eu andando e ir para casa dela fazer fisioterapia. Mas foi o que eu ganhei. Certo? Mau humor. Você tem que lidar com o seu mau humor, porque você vai com cansaço, com tudo você vai. Você tem que lidar com o mau humor do funcionário. Você tem que lidar com o mau humor do cliente. Muitas vezes você tá ali, você estoura, eu acho errado, mas infelizmente nós somos seres humanos, somos falhos. Mas uma coisa é você chegar o tempo todo de igual, essa caneta aqui, o lugar dela é aqui. Aí a pessoa chega e bota essa caneta em outro lugar. Quando eu chego, ó, eu não disse a você que o lugar dessa caneta é aqui? Bota aqui, por favor. Você chega de novo, a caneta tá lá. Na terceira vez, você já não vai ser tão delicado. E quando isso acontece mais vezes, é pior ainda. Então você tem que saber lidar com o seu mau humor, porque você já está ali arretado com um monte de coisa, mas você não pode ter mau humor. Certo? O cliente chega, muitas vezes, você até fala de uma maneira grosseira com o funcionário uma coisa, porque você sabe o que é que você está passando ali no dia a dia, o cliente não sabe. Aí, às vezes, você até pode agir, falar de uma maneira mais ríspida com o funcionário, o cliente já condena você, mas ele não sabe o que é que você está vivendo ali. Mas você tem que controlar o seu mau humor, você tem que ter paciência com o mau humor de funcionário, que muitos não sabem chegar aos seus problemas que tem em casa, e na hora que cruzar o batente do seu trabalho e deixar o problema lá fora, você tem que aguentar o mau humor do cliente, que também muitas vezes tem problema e aproveita qualquer coisinha para descontar em você. Não é fácil não. Não é fácil não. Fim de semana, meu Deus. A gente trabalhava, como eu falei para vocês, das 3 às 22 horas e às vezes virava. Mas vamos falar do dia em que a gente não virava, onde a gente ia no sábado até às 10 horas, gente. Fechava às 10 horas, tá? Então, quando terminava a limpeza, era 11 e pouca, quase meia-noite. Dá para se pensar em ir em algum lugar? Não dá. Depois de alguns anos, a gente trabalhando de domingo a domingo, o cansaço já estava lá em cima. Foi que numa sexta-feira santa, eu cheguei para meu marido e disse, meu filho, pelo amor de Deus, vamos fechar nessa sexta-feira santa? Vamos pelo menos dar o direito a esse feriado, vamos descansar. E ele me ouviu e resolveu fechar. Então, graças a Deus, foi o descanso. Mas, quando chegava o final de semana, se a gente quisesse sair daqui para ir para uma praia, porque a gente, daqui onde eu moro para ir para uma praia, são pelo menos a praia mais perto, não a melhor, a praia mais perto, são pelo menos 2 horas. Naquela época eram 2 horas e meia de viagem. Então, nós fechávamos às 10 horas, saíamos daqui, chegávamos lá muitas vezes 2 e pouca da manhã. Certo? Só que um detalhe. No domingo, às 4 horas da tarde, no máximo 5 horas da tarde, meu marido tinha que estar na padaria, porque nessa época a gente já tinha fechado aos domingos, meu marido me ouviu, a gente começou a fechar aos domingos para pelo menos a gente poder respirar. Aí o que acontecia? O meu marido chegava 4, no máximo 5 horas da tarde, tinha que ir para a padaria para fazer o pão, para o pão passar a noite todinha fermentando, para quando chegar de madrugada começar a botar o pão para assar. O que é que a gente aproveitava? O que é que a gente aproveitava? Além de que filhos, os filhos eram obrigados, de alguma forma, a ajudar a gente. Tive problemas com meus filhos? Tive.
Muitas vezes queriam ir para algum lugar, alguma coisa. Não podia porque tinha que ajudar a gente. A minha filha já era mais a maiorzinha, era uma mocinha. O meu menino chegou uma época mesmo, justamente nessa sexta-feira santa, que a gente fechou a padaria. Quando amanheceu a sexta-feira aqui em casa, que meu marido acordou e meu filho saiu do quarto, meu marido olhou assim para mim e disse: poxa vida, Tiago cresceu e eu não vi. E meu marido sempre foi aquele paizão de gostar de brincar, ele brincava com eles, sabe? Sempre foi aquele cara assim. E simplesmente não tinha mais tempo para isso. Então acabou também afetando a família. Afeta a família. Porque os filhos querem mais aproximação, a gente também quer, mas não tem como. Porque ou você para naquilo, ou você não dá estrutura para ter condições de dar ao seu filho uma vida melhor, que é isso que todo pai quer. Né? Outra coisa, lembrando também o quê? Que quando a gente virava à noite, quem fazia a virada, as coisas tudinho, total, éramos nós, os empreendedores. O funcionário você tinha que dividir, fazer as escalas. Né? Fazer as escalas. Os funcionários não podiam trabalhar como a gente. A gente que se virasse. Mas o funcionário a gente tem que fazer as escalas para eles trabalharem no horário corretamente, onde eles não pudessem se prejudicar. Porque na realidade a obrigação era de quem? Nossa, agora os direitos eles querem iguais. Então, se é para ter direitos iguais, a minha sugestão é: os funcionários têm direitos iguais, trabalhos iguais, obrigações iguais. Né? Eu acho que é dessa forma. Outra coisa também importante: cursos. Você, quando está empreendendo, tanto você, o dono da empresa, como seus funcionários, devem ter cursos para poder ir evoluindo. E muitas outras coisas mais, gente. Isso aqui eu estou dando só estou dando assim uma ligeira informação para você ter uma ideia do que é empreender. E um pouquinho no meu setor, que foi de alimentação. Hoje não, hoje meu marido já está aposentado. Eu ainda não me aposentei, né? Mas aí, graças a Deus, eu consegui convencer o meu marido, eu não aguentava mais, porque eu chegava, ficava na padaria atualmente, que aí a gente começou a fechar mais cedo, a gente já começou a fechar, era 10, passou para 9, depois passou para 8, né? Aí a gente já começou a fechar mais cedo, mas mesmo assim, aí você fica trabalhando na beira de um fogão até não sei que hora. Quando você chega em casa de 9 horas da noite, você vai para a beira de um fogão para fazer jantar, para essas coisas todas. Eu não aguentava mais. A idade vai chegando, você vai se sentindo mais debilitado, além dos meus problemas, porque aí eu já tive que ter mais um certo cuidado. E hoje em dia, qualquer coisinha que eu sinto logo de dor, eu já corro para cima da cama e tenho que ficar quieta. Né? Porque eu corro o risco de voltar a ficar paralítica novamente e eu não quero. E essa herança, infelizmente, eu passei para os meus 2 filhos. Todos os 2 têm problema também com hérnia de disco. Fruto dos esforços que foram feitos. Então, o que eu venho nesse vídeo é mostrar a vocês que a vida de empreendedor não é fácil como se fala. Não é fácil. Agora, qualquer um pode ser, só querer. Você não precisa querer começar lá de cima, não. Aliás, se começar de cima, você cai. Cai rápido. Comece vendendo brigadeirinho. Tenha coragem de trabalhar. Tenha a coragem de trabalhar. Porque para ser empreendedor, tem 2 coisas que eu digo que é muito importante. Você precisa ter coragem. Agora você precisa ter muita, mas muita disposição. Porque se você não tiver, você não chega em lugar nenhum. É muito fácil abrir a boca somente para julgar o empreendedor. Agora é fácil. Vá ser um empreendedor. As coisas agora estão mais fáceis para empreender. Se não houver empreendedor,
não tem trabalho. Não tem trabalho. Então, o que a gente tem que lutar pela classe trabalhadora, e tem que lutar pela classe do empreendedor também. Quanto mais empresa, mais trabalho se tem. Então, a minha intenção no vídeo é mostrar a você mais ou menos como é ser um empreendedor. Mais ou menos, porque tem muita coisa aí ainda. Eu estou tentando mostrar para você da forma mais simples. Né? Então, tente ser um empreendedor, vá ser um empreendedor, agora tenha disposição para ser mesmo um empreendedor. E daí comece de baixo e você vai ver a luta daquele cara. Aquele cara que chegou lá em cima, assim, chegou lá em cima porque ele começou lá de baixo. Muitas vezes o pessoal fica reclamando porque só está dando privilégio ao empreendedor. Não é isso, é porque o empreendedor vai gerar emprego. Bota isso na cabeça. Gerando emprego, você vai estar lá trabalhando, você vai poder se organizar e começar a empreender também. E gerar emprego também. Então, o que eu venho dizer a você aqui é isso. É mais ou menos ter uma ideia e comece do zero. Não fique olhando quem está lá em cima. Porque fulano tem isso. Menina, fulano comprou aquele carro. Menino, fulano está viajando. Menina, rapaz, bota na cabeça que aquela criatura ali trabalhou para chegar lá, para conseguir. Ralou, começou lá de baixo. Porque normalmente quando você pega um negócio pronto, vai embora, você não dá valor não. Você dá valor quando você suou pinga e você sabe o quanto custou cada centavo para entrar na sua empresa. E outra coisa muito importante que tem muita gente que esquece. Muita gente acha que apurado é lucro. Eu não vou falar sobre isso aqui não. Se você acha, pesquisa aí. Já é uma forma de você começar a estudar para saber empreender. Não vou nem falar desse assunto. Porque a minha intenção aqui é mostrar o quê? Que qualquer um pode empreender e você valorizar o empreendedor, porque ele vai gerar emprego. A minha intenção no vídeo é essa. Que quer ser um empreendedor, comece. Agora tenha calma, porque você tem que começar de baixo. Então tenha coragem e tenha muita, como eu falei, muita, mas é muita disposição. Então comece de baixo. Tenha coragem para ser um empreendedor. E eu desejo muito a todos vocês que comecem, que cresçam cada vez mais. Aí vocês vão tendo mais ou menos uma ideia de tudo que eu falei aqui, porque vocês vão passar pelas fases, independente da categoria que você escolher. Cada um vai ter as suas fasezinhas para passar e você vai começar a entender o que eu estou falando aqui. E eu desejo de coração, isso é de coração, que cada um que faça, deseje seguir, né, para ter o seu próprio negócio, que dê certo mesmo. Eu quero é isso, porque quanto mais der certo, mais gente vai estar trabalhando. Mais gente vai estar trabalhando. Então, a minha intenção no vídeo é essa. É mostrar a você o lado do empreendedor, certo? E mostrar que você, como funcionário, você pode ser um empreendedor. Agora, tem que ter o que eu falei. Né? Então, desculpa, eu não queria deixar esse vídeo grande, acabou ficando grande, mas eu espero, quem teve a coragem de assistir o vídeo até o final, tem coragem para ser um empreendedor. Então, eu digo a você, muito boa sorte. E procure entender o outro lado. Você que é um funcionário, procure entender, olhar o outro lado e ver que o empreendedor está ajudando a gerar emprego. E se você quer fazer o seu negócio, comece do zero, se organize, vá se organizando, comece do zero, comece de baixo. Em qualquer coisa da vida, se você ficar olhando o outro, no sentido de inveja, porque fulano está fazendo, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, se você veio até agora nesse vídeo, escutou até agora, parabéns para você. Porque você tem condições de ser um empreendedor, você está querendo crescer. Agora, procure aprender sempre, procure evoluir sempre, procure sempre ver o que é que você pode fazer para estar na frente do seu concorrente. Porque a concorrência é a melhor coisa para o negócio. Então, procure sempre estar evoluindo, procure sempre estar vendo o que é que você pode melhorar, o que é que está de novo no mercado. Procure sempre estar evoluindo.
e seja um empreendedor. E aos empreendedores, eu desejo que tenha cada vez mais sucesso para que possam empreender mais e ter assim mais e mais e mais funcionário. E dar os parabéns pela coragem de ser empreendedor num país onde é tão difícil. E que agora eu espero que as coisas, pelo menos, estão começando já a clarear. Eu estou muito feliz, tá? Então, é o que eu desejo de coração para os dois lados. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos nós. Muito, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Se quiser compartilhar também. Mas o que eu desejo de coração é muito boa sorte para os dois lados. Beijo da Ju. Tchau.